de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Que nos oriente, nos abençoe hoje e sempre. Antes que a nossa amiga ela iniciasse a página, a Beth, ela estava dizendo assim, vou ensaiar para não gaguejar. Eu falei, Beth, eu não tenho jeito, que eu já gaguejo normalmente, não tem ensaio que me tire a gagueira. Então a gente inicia esses minutinhos para a gente ir sentindo esse relaxamento, que é muito difícil, os nossos amigos olhando a gente, a câmera filmando a gente. O Márcio já está habilitadíssimo com o microfone, está acostumado, mas eu não me acostumei em relação a isso. Nós vamos estar hoje encerrando uma parte, um capítulo, onde nós vimos diversos itens que se relacionam, diversas indagações que o Allan Kardec fez sobre as nossas ações e o quanto somos responsáveis naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, naquilo que falamos, em relação a nós e os outros, o livre-arbítrio, que é algo que nós chegamos na Casa Espírita e já ouvimos isso, e sempre que estamos juntos, invariavelmente nós vamos ouvir alguém dizer livre-arbítrio, livres opções. E nós então refletimos antes de começar a fala sobre esse aspecto e pensamos que a vinda da gente para uma religião muitas vezes está relacionada em nós nos oferecermos ao Senhor de uma certa forma e transferirmos para a força maior, seja o divino, sejam os espíritos, o que quer que seja, o sucesso ou o fracassar de algo relacionado a nós. Muitas vezes a gente visita um companheiro que está enfermo, ou visita um companheiro que está vivendo uma situação difícil, e alguém vai e saca a frase, meu irmão, Deus sabe o que faz. Ou então, saca ainda a frase, Deus quis assim, Deus desejou assim, Deus sabe o que é melhor para você. Ou outras vezes nós vemos ainda alguns companheiros que eu acho que são mais ousados, quando compram seus automóveis, seus carros e metem um adesivo assim, foi Deus quem me deu. Eu tive raiva de Deus muitas vezes porque Deus nunca me deu um carro, e às vezes são uns carros bem legais, que eu falava assim, meu Deus, mas eu nunca ganhei nada de Deus assim. Ou seja, mais uma vez a gente vê as pessoas transferindo o sucesso das suas vidas a Deus. Ou ainda são aqueles outros indivíduos que estão sempre numa busca de dizerem-se servos e de dizerem-se muitas vezes humildes, transferindo para o Senhor o que deu certo e o que deu errado. E a gente mesmo faz isso porque isso torna a vida muito fácil. Se der errado, Deus não quis que isso acontecesse. Se der certo, estamos aqui porque o Senhor nos permitiu. E a gente até usa alguns exemplos, assim, a pessoa vai e faz uma prova pública e tem 600 candidatos para uma vaga, e quando você é aprovado, graças a Deus. Sim, é verdade, mas ele, da mesma forma que auxiliou a você, tinha 599 outras pessoas que acreditam em Deus, que frequentam uma igreja, que vão na casa espírita, que fizeram os seus pedidos, que não obtiveram aquela vaga. Então, normalmente aquela vaga é de quem teve o mérito de se esforçar mais, de ler mais, de se informar mais para objetivar isso na sua vida. A gente vive, mas com raríssimas exceções, transferindo para o Senhor as responsabilidades sobre a vida da gente. E aí, por mais que a gente venha para a casa espírita e escute livre-arbítrio ou
a fatalidade, escute essas demandas, a gente ainda vive como se fosse marionete de Deus. Como se Ele guiasse os passos da gente, ou como se os nossos equívocos não fossem representação das más escolhas. Ou como se o sucesso que nós obtivemos não fosse representação das nossas melhores escolhas, das nossas melhores opções, feitas muitas vezes agora ou numa outra vida antes de nós estarmos reunidos aqui. Assim, a gente inicia falando para os nossos companheiros que é preciso pense, se reflita se você é o Senhor da sua vida ou se você atribui a Deus o fio que direciona e condiciona a sua vida. Mas Marcelo, você está me dizendo então que se eu disser que eu sou o Senhor da minha vida, é uma heresia, porque eu tiro do divino regras. Bem, em primeiro lugar, nós temos que falar que Deus não está sentado em um lugar, olhando para a terra, se aborrecendo com os nossos erros ou aplaudindo os nossos acertos. Deus, esta força sublime, que já sabe de antemão o que vai acontecer com a nossa vida, com os nossos atos, antes que a gente mesmo venha muitas vezes a realizá-lo, tendo a gente ainda a possibilidade de gerar uma interferência e assumir outros caminhos, ele não está aborrecido com você porque você está agindo errado, ou ele não está feliz, ou o Senhor se rejubila porque Sandra acertou, ou o Senhor Deus, a força que gerou o universo, está chorando porque viu um de seus filhos errando. Isso é humano, isso é antropomórfico, é nós darmos a uma força que nós não conhecemos a sua origem, não conhecemos o que ele é de verdade, é nós darmos a ele uma perspectiva humana. A gente sofre quando um filho faz errado. A gente fica feliz e divulga para o Facebook, para o Twitter, para o que quer que seja, para onde for, pelo telefone celular, por mensagem, por WhatsApp, os sucessos familiares. Isso é humano. E quando nós pegamos uma força divina e atribuímos essa força à nossa humanidade, Luiz, nós corremos um sério risco, porque nós damos a Deus a possibilidade de errar como a gente erra. Então, o Senhor, ele é uma lei perfeita. É uma regra única. Ele não está sujeito a mudanças. A lei divina que manifesta a própria presença de Deus não está sujeita a mudança. Se nós estamos infelizes, não vivemos segundo a lei. Se nós seguimos felizes e a nossa vida encontra uma rota, um objetivo, nós estamos vivendo segundo a lei. E aí, Allan Kardec fala sobre esse aspecto ligado ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é o nosso elemento distinguidor entre nós e os irracionais. É justamente na nossa opção e possibilidade de fazer ou não fazer que a gente vive essa opção. Se nós aceitarmos que os homens já nascem para o mal, fatalmente para o mal, e que eles não estão sujeitos a ajustes, segundo nos fala Allan Kardec, a gente vai estar vendo que o Senhor já lança as pessoas ao mundo fadados ao fracasso, fadados ao sofrimento. Agora, se nós que somos humanos, estamos sempre resgatando os nossos filhos dos seus equívocos, se nós que somos humanos ensejamos sempre uma chance nova àqueles que nascem de nós, tirarmos isso do Senhor, desta possibilidade de nós estarmos reiniciando sempre, é algo que a gente, eu volto a dizer, humaniza Deus e o ver encher a paciência da maneira que nós optamos em viver ou não viver aqui nesse mundo. Assim sendo, o homem tem sempre a sua opção de fazer diferente, de agir diferente. Ele não está fadado a ser mal, porque a sua vida o conduz, o direciona para um caminho
ruim, ele vai ter sempre a opção de fazer diferente. E o que eu preciso fazer, nos fala Allan Kardec, para fazer diferente? A educação. Quando Elisa falou inicialmente na sua oração, e quando o Márcio fez uma reflexão sobre nós estarmos aqui refletindo, é justamente formando um conceito, uma ideia que nos ajude a formatar um processo de educação para as nossas escolhas. Nós conversamos às vezes com alguns companheiros que unem-se, casam-se, formam uma família. Aí descobrem que o casamento está ruim. Então resolvem romper aquela relação, encerrar aquela relação, e é preciso que nós digamos aos companheiros que a gente rompe, mas mantemos os nossos vínculos para ajustes futuros. Se nós formamos um lar, formamos com o objetivo de que aquilo funcionasse, desse certo, e aparássemos as nossas arestas. Se não conseguimos agora, a gente vai, mas ajusta em outra hora. E temos aqueles nossos companheiros que têm essa dificuldade. Aí depois terminam a sua relação, arrumam outro companheiro ou companheira. E começam a viver essa segunda relação. E também essa relação não funciona. E depois começa a arrumar terceiro ou quarto companheiro e por aí vai mudando de companheiro e fala, meu Deus, mas eu não sei por que eu não consigo acertar. Aí a gente às vezes fala para o companheiro assim, faça uma avaliação e veja quais eram as diferenças que você buscou nos parceiros anteriores. Você buscou 5 parceiros que tinham as mesmas perspectivas da vida que os outros tinham. Ou seja, aquela experiência primeira não te fez educar para as próximas opções. Eu quero uma esposa que me acompanhe na noite, que me acompanhe no bar, que me acompanhe na festa. Eu quero uma esposa que seja assim, que cozinhe bem, que haja assim. E aí eu me uno a essa pessoa e não funciona. Aí quando termina, aí nós botamos um anúncio no jornal, do seu tempo era jornal. Hoje tem outros caminhos que se usa aí. Nós procuramos o mesmo perfil que fracassou no primeiro processo de relação. Nós nunca pensamos, agora eu vou procurar alguém um pouco diferente. Vou procurar uma pessoa que seja religiosa, que me conduza, que me reconduza, que me mostre outras perspectivas e vou me acertar com esse indivíduo. O que leva a gente a perceber que as nossas experiências nos geram sofrimentos, mas quase nunca nos geram educação. Quase nunca nos geram o sentido de transformação para que a gente não repita no outro ou não repita em nós os mesmos exemplos que eu experimentei e que deu errado com o indivíduo. O livre-arbítrio, ele é livre. Mas nós, para utilizarmos a ele, precisaremos sempre saber, por educação, por aprendizado e por repetição equivocada, qual é a opção certa futura que a gente vai fazer. Se você começa a ter um pigarro porque fuma free, e resolve então que o problema não é no free, vou passar para Hollywood, você só mudou a marca do seu problema. Mas a questão está na fumaça que você joga para dentro. Você muda o nome, mas repete o problema. Aí sua esposa, seu companheiro fala assim, você está com mau hálito, com cheiro de cinzeiro na boca. Aí você começa a fumar com mentol, para ter um cheiro de cinzeiro com menta. Mas o negócio é a fumaça para dentro. Ou seja, nós vamos mudando o padrão, o perfil, desde que surgiu o House, porque aí o House ajudou as pessoas a matarem essa questão e você ficou educado a usar o House. Não ficou educado a deixar de fumar. Eu não saio de casa sem a minha pastilha House, porque você sabe, a gente que fuma, né? Então, comece a sair de casa sem seu cigarro. Diminua. Vá lá, procure um que venda a varejo. Olha a carteira e vai diminuindo até que você consegue ficar sem aquilo. A gente pensa a respeito sobre essas perspectivas, essas visões, e vê o quanto a gente repete burrice. Sempre. Pouca coisa muda. No nosso ambiente profissional, somos infelizes fazendo aquilo, de repente a gente está procurando outro trabalho, daqui a pouco está voltando para a mesma situação, aplicando os mesmos valores, aplicando os mesmos conceitos, porque é o que a gente sabe fazer, mas só que fazendo assim já deu errado.
já não funcionou, já te fez infeliz. Repetir, há uma probabilidade de 99,9% de que você sofra os mesmos males relacionados a isso. E nós, enquanto espíritas, deveríamos tentar, segundo nos fala Allan Kardec, a ouvir os espíritos, não é? É uma questão muito séria. Espírita não ouve espírito. Às vezes o espírita esquece que tem espírito. Ele esquece que tem anjo da guarda. Quando a gente era de outra religião, rezava mais para o nosso anjo da guarda do que reza hoje enquanto é espírita. Rezava mais, alguém ensinou a gente uma oraçãozinha quando éramos em outra fé, e hoje a gente não faz mais isso. O espírita, em determinados instantes, exerce uma arrogância sobre a sua própria vida, porque ele confunde livre-arbítrio com arrogância. Livre-arbítrio com possibilidades. E é nessa hora que nós voltamos a Deus, que ainda que Deus não nos haja sobre nós como uma marionete, mas Ele imprimiu na consciência de cada um de nós um código de lei. Se eu fujo a essa lei, estou sujeito às sanções que existem relacionadas a isso. E aí, é nessa hora que a bondade divina bota no caminho da gente, que é espírito que a gente menos usa, os mortos, os espíritos, os nossos amigos invisíveis, para nós dialogarmos o nosso livre-arbítrio antes de exercermos as práticas que nos fazem felizes. Quantas pessoas que estão aqui, respondam isso para você mesmo, costumam, diante de práticas importantes da sua vida, parar e orar e pedir orientação ao seu amigo invisível que está ali sobre aquilo que ele vai realizar? Ninguém. Ninguém. Ninguém, quando vai assinar um emprego, um contrato de trabalho, fala: Jesus, eu devo fazer isso, meu amigo espiritual, esse é o caminho certo, vou refletir antes. Ou quando nós começamos a nos relacionar com uma pessoa e a gente começa a se envolver com aquela pessoa e se apaixona, né, Beth? Flávia, aquela coisa toda ali, aí estou apaixonado, e aquele negócio todo, todo mundo fala: fulano não presta, é de fulano, é difícil. Aí você, isso é inveja, isso é porque eu peguei. Aí depois ele pega o cachorrinho, joga no chão, bate, como a gente viu a filmagem agora. A gente percebe as coisas dos outros, mas a gente não ouve. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é usado com muita pouca reflexão educativa. A gente repete e chama essa burrice de personalidade, né, Aline? A gente chama essa repetição de erros de personalidade, que eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, como Dorival Caymmi falava, e vou ser sempre assim. Esse mecanismo repetitivo e burro que a gente utiliza e dá o nome de personalidade forte. E os que têm personalidade forte são os que vão primeiro, né? Os suaves, os brandos, os que ouvem, vivem 200 anos, ou quase. Quero chegar lá, estou quebrando isso tudo dentro de mim, eu quero chegar aos 150, com louvor. Eles vivem mais, porque guerreiam menos com o mecanismo de educação. Eu vou aprender. Quando alguém fala assim, para mim, fulano tem uma personalidade forte, eu arrepio. Eu falo: gente, isso aí é paca, tá agarrado ali, e só está lhe fazendo mal esse processo de personalidade. Mudar o parâmetro não é sinônimo de fraqueza. É sinal de sabedoria, é sinal de aprendizado, é sinal que aquela experiência me foi útil. Eu aprendi sentindo isso, né? Aí, de que lhe serviria, segue Allan Kardec, tem outro processo aqui, ó. Ele diz o seguinte: essas pessoas que dizem que nós não estamos livres, que existe a força divina que nos segura sempre, Allan Kardec ele fala o seguinte: se você tem o direito de emitir a sua opinião, se você tem o direito tanto de elogiar como de fazer a crítica, isso tem o nome de liberdade, isso tem o nome de livre-arbítrio. Sempre que você emite a sua opinião ante o mundo, ante uma situação, ante alguém, ante algo que está sendo visto, e a nossa vida nós usamos o livre-arbítrio o tempo inteiro.
apesar de quase sempre não o usarmos da melhor forma, mas nós passamos o tempo inteiro ensinando os outros a fazer as coisas, ou ensinando os outros a viver, ou ensinando alguém. E em tempos de Facebook, de rede social, eu que sou um usuário, que eu gosto, que eu moro só e uso aquele negócio ali, eu vejo como as pessoas são irresponsáveis em emitir o que pensam, como as pessoas utilizam aquilo sem reflexão, sem perspectiva, como, por exemplo, outro dia eu vi um rapaz, assim, um rapaz espírita e se fantasiado de Hitler numa festa. Aí eu falei assim, uma foto, muito bonitinho, ficou bacana. Mas esse rapaz não sabe que esse homem, com o sistema de uma época, levou 20 milhões de pessoas à morte. Então nós já deveríamos estar sendo um pouco responsáveis sobre estes atos saudáveis. E esse livre-arbítrio é muito pouco utilizado, eu volto a dizer. A gente prefere largar isso solto para lá e dar o nome à burrice das práticas de personalidade. Personalidade forte. Né, que nada mais é algo que nos levará ao buraco bem mais rápido, Gouveia. Porque os que têm personalidade forte têm hipertensão arterial forte, têm problemas cardíacos fortes, têm problemas de estômago forte, tomam omeprazol diariamente para fazer a capinha, para cobrir os outros tantos, dormem mal. São as personalidades fortes, elas precisam estar exercendo esse poder de mando sempre. Estão certamente infelizes no seu íntimo, vestindo uma máscara. Allan Kardec segue dizendo que de que serviria o poder de refletir se nós não tivéssemos a liberdade em usá-los? Mas se nós retomarmos, Rosa, o processo inicial, é mais fácil que eu dizer que eu estou enfermo porque Deus assim o quis, ou eu descobrir em mim mesmo os mecanismos que eu construí para que eu pudesse estar assim. O que é mais fácil? Nós transferirmos para o Senhor isso. E aí nós não somos mais responsáveis de nada na nossa vida. Se der certo, foi Ele. Se não der, foi Ele da mesma forma. E aí, mais uma vez, nós chamamos os nossos companheiros. Assumam-se. Assumam-se enquanto indivíduos que constroem a sua própria vida. Fatalidade não existe. Quando a gente usa esse verbete, fatalidade, foi uma fatalidade que me aconteceu. Isso não existe. Segundo os espíritos, a fatalidade, ela existe no plano da erraticidade. Eu morri, desencarnei, lindo, magro, se Deus quiser, 50 quilos a menos já pedi, né? O que eu não emagreço, 50 quilos, parti para o além. Aí você chega lá, sofre um pouquinho, você sofre às vezes muito, sofre um pouco mais até. E por que a gente sofre? Porque na Terra, o livre-arbítrio faz assim com você, ó. Tem uma coisa feia ali. Fecha os olhos, meu filho, fecha os olhos, não vê não. Estão falando uma coisa feia ali, tá por ouvido, não ouve não. Tem uma cena feia ali, corre para lá, corre para lá. Quando a gente morre, você fecha e vê. Você fecha e ouve. Você quer sair e fica. Por quê? Porque você já não percebe o mundo com 5 sentidos, Rosilda. Você percebe o mundo com o seu perispírito, com a sua energia. Então você pode fechar o que você quiser, que a sua frequência energética identifica o que está fora de você. É por isso que quando a gente morre e é ruinzinho na Terra, sofre horrores no plano espiritual. Porque de repente aquilo que eu fechei, o meu campo físico, que eu não quis ver, lá sou obrigado a ver de imediato. E também, graças a Deus, a gente recupera mais rápido, né, Flávio? Nós já vimos isso no estudo da gente. A gente também se acerta mais rápido energeticamente, porque percebe tudo de uma vez só no campo emocional. Então, quando você desencarnar, aquele mecanismo todo, vai chegar lá do outro lado, Paulinho vai procurar a balança. Cadê a balança? Não tem balança, né, Paulinho? Aí vai falar, está aqui, a balança, vamos usar essa balança. E aí você vai organizar a sua volta. Aí fala assim, de janeiro você vai ter um problema. Você vai nascer em Campos, de janeiro. Problema de janeiro, você vai procurar um morro e não vai achar. Aquele morro e você não vai achar. E você vai constituir
uma família, vai ter filhos, filhos fáceis, filhos dóceis, um marido maravilhoso, aquela coisa toda, aquele processo, vai ser professora, porque é uma bênção, reger uma turma, 25 anos, em sala de aula, né, Jane? Aquela coisa toda fácil ali. Então você, aí tudo lá vai ser mole, vai ser fácil. Vamos dizer para você assim, olha, estamos organizando um mecanismo. O que vai acontecer, os vieses mesmo? Acho que é viés, sei lá, se não for, você passa a ser. O viés que você vai usar na vida organizada são as suas opções na Terra, mas cria-se no estado de erraticidade um processo de fatalidade existencial. Nascerá mulher, nascerá nessa cidade, constituirá família, se enveredará para esse caminho. É isso que os espíritos chamam de fatalidade. Se aplica a isso. Porém, o livre-arbítrio, quando ele penetra essa ideia, é quando você começa a tornar mais rica ou mais miserável todo o processo que você fez no campo da erraticidade. Aí, ô Sandra, é aquele negócio. Você vai voltar com uma moeda, como ensinou Jesus sobre os talentos. Se você pega essa moeda em terra, ou se você pega isso e multiplica, o problema é seu. Fatalmente, você volta com uma moeda. Isso é fatal. Isso ninguém vai te tirar. Isso pertence a você, ele está. Porém, se você amplifica isso e torna isso mais agradável, mais bonito, mais pleno, a questão é sua. É por essas e outras que nós temos professores felizes com o que fazem e professores pedindo a Deus para ir para a secretaria rapidinho, ou querendo mais rápido ainda ter um processo de perturbação para poder pedir uma licença, porque está com pânico de aluno, de CIEP, quer sair logo de sala de regência para poder ficar encostadinho e não volta mais. Você tem médicos que amam salvar vidas e você tem médicos que fazem aborto. Você tem engenheiros que solidificam residências porque entendem que famílias vão viver ali, enquanto você tem engenheiros que estão bem pouco preocupados com quem vai estar ali ao longo do tempo. Daqui a 5 anos racha, acabou o prazo que a gente tinha para cuidar dessa obra. Você tem advogados que verdadeiramente se lançam num caminho de resguardar o direito e a justiça, e você tem aqueles outros advogados que se especializam em tirar bandidos daquele lugar que deveriam estar cumprindo as suas missões, as suas penas, porque escolheram aquele caminho por livre-arbítrio. Você tem o cozinheiro que fornece em seu ambiente, em seu restaurante, uma comida boa, e aquele que usa vencida. Você tem as empresas que lesam ou fazem certo aquilo. Observem, todas as pessoas voltaram juntas com o mesmo mecanismo organizacional de fatalidade existencial, mas algumas escolheram o caminho certo, utilizar aquilo para o enriquecimento próprio pessoal, para educar a escolha. Como existe pessoas que se especializam em escolher o lado negro da força, como diria Luke Skywalker na Guerra nas Estrelas. Porque essa parte negra, ela amplifica a ideia de sucesso na Terra. Somente na Terra. Somente aqui na Terra. Nós temos o Evangelho que nos narra a rainha de França, que morre e diz: a realeza me acompanhou até o túmulo. Depois que tudo acabou e que eles voltaram e que eu fui, chego lá e vejo que os meus servos estavam em situação melhores do que eu. Escolha. Então a gente tem que jogar fora o dinheiro que ganha? Não, mas aprender a usar tem. A gente tem que pegar a beleza física da gente esconder? Não, mas não usá-la para gerar sensualidade alheia, desejo alheio, como muitas pessoas se especializam em usar os seus recursos físicos para desorganizar vidas e desorganizar
as suas próprias vidas, as vidas alheias e as suas. A gente recebe, e nós não vamos nos enfeiar. Eu sei que é difícil que eu passo por esse problema. Nós não vamos nos enfeiar para poder ganhar a antipatia do mundo. E nós não vamos viver a miséria para poder sermos simpáticos. Eu conheci uma pessoa muito engraçada. Gente, o ser humano é uma pândega, é uma coisa que não tem justificativa. Ele tinha na sua casa 3 carros, 2 lindos e um para ir para o centro. Era um caidinho. Aí, um dia eu fui à casa da pessoa e vi aquela garagem forrada. Aí eu falei assim, gente, você nunca foi com isso para o centro? Ah, não, mas para quê? Ostentação. Eu falei, não, pobre gosta de ver também, dá carona. Dá carona para esse que tem ar, dá carona para esse que liga de longe, você aperta o carro, a chave, ele já liga de longe. Viva aquilo que você recebeu com naturalidade, entenda que aquilo não é seu, está num momento passando pela sua vida. Aí ele começou a ir, e dava encher de pobre o carro. Aqueles meninos mijados, aquelas bolsas de compra que você arrebentar. Eu falei, gente, esse carro está abençoado agora, porque ele agora, você pode utilizá-lo como você quiser, sem disfarçar. E a gente é assim. Guarda as nossas roupas melhores para alguns lugares, não usa aqui. É porque lá não é lugar. Lá não é lugar da gente se mostrar e ser o que é. Por que nós temos que nos separar e nos dividir? Isso aí é fragilidade de personalidade. E isso aí ressalta uma carga de envaidecimento seríssima. Quando a gente diz que o que nós temos de bom não é para aqui, é para algum lugar aí fora. Então, todo esse mecanismo de fatalidade existencial, você vive porque nós estamos aqui. Mas aí, Marcelo, quando nós estamos lá sentados, organizando a nossa vida, né, tudo bonito, eu vou conseguir, o seu guia abraçado com você, e de Janira de joelho ali, chegou a mensagem, gente, de Janira de joelho ali, aquela coisa feliz, esperando aquele instante, aí você volta e encontra a vida. E encontra as lutas da vida. Disseram que você ia ser professor, mas não disseram que ia ser lá em aquele lugar lá longe que você dava aula de Janira. Aqueles alunos encapetadíssimos. Aí você começou, não, pera, mas eu não posso ter pedido isso. Não, pediu, minha filha. E é a sua hora de desenhar e melhorar o requinte daquilo que você recebeu. A moeda está na sua mão. Multiplica isso e faça-se milionária de valores próprios, pessoais, para vivenciar essa existência que você... Eu falo isso toda vez, eu não posso ter pedido isso, mas a gente fala porque a gente é ruim e não aprendeu ainda, mas a gente vai repetindo ali. E aí, ele segue dizendo assim, ó, pois a sua vontade depende de ceder ou não ceder a essas tendências. A gente volta e a vida começa a tentar empurrar a gente para onde? Para o buraco, para o abismo, para aquilo que vai me favorecer, onde eu não vou ter trabalho existencial. Eu vou fazer concurso da Petrobras e agora estou correndo sério risco de não saber o que vai ser da minha vida se ela continuar da maneira que está e não der uma mexida. Até isso nós estamos vendo como as coisas mudam. Como aquilo que até há um ano era o mais sólido, o mais forte, o nosso orgulho nacional, em menos de um ano virou uma coisa que a gente não sabe que tem ali dentro de verdade. Então, o que é a verdade sobre isso? Eu não sei. Ninguém sabe. Acredito que ninguém saiba mesmo aquilo que está ali. Então, a gente tem os arrastamentos. E da mesma forma que existem aqueles espíritos de guarda, seus, Gelson, que te segue, que te ampara, que não é coisa fraca, coisa forte. Existem os capetinha, as coisas de segunda linha, que são iguais a nós, que ficam ali acompanhando o nosso processo existencial. Mas esses a gente ouve. E gosta de ouvir. Por quê? Porque esses falam a nossa linguagem. Ô, gente, para nós convivermos uns com os outros, a gente faz uma adequação o tempo inteiro. O sujeito ouve o Mozart, mas só ouve em casa. Ó, vai ter um churrasco lá na casa de Flávio. Quem tiver um CD para trazer, um pendrive, né, que CD é coisa do século XIX, um pendrive com músicas, vou trazer, pode trazer. Não vou levar meu Mozart, não. Vou ver o que eu tenho aqui que serve. Aí você procura o tchan, que você comprou quando você estava obsidiado lá no passado,
para levar para a festinha dos amigos, você não consegue se expor e se mostrar como você é. Aí o cara, quando você pega aquela coisa boa, aí você vai levar isso? Coisa cafona, igual fim de ano, né? Não é para arrecadar recursos, não, mas vamos, final, vamos comprar um livro espírita para nós darmos para os nossos amigos, né? Parece que se a gente pegar aquilo ali, queima a nossa mão e o livro cai, porque é tão difícil chegar para um amigo e dar um livro espírita. A gente dá uma garrafa de vinho, dá uma garrafa de cerveja, dá um quilo de carne para o churrasco, tá entendendo? Mas quando você fala assim, dá um livro para o seu amigo ali de farra, que eu falo assim, já que eu sou um sujeito que partilho a minha vida com você, já que eu divido a carne com você, a cerveja com você, o churrasco, vou dividir também uma coisa que eu comecei a descobrir na minha vida que está mudando a minha vida. A gente fala assim, não, mas a gente não pode mexer na vontade do outro. Pode sim. Se é bom, se aquilo te tira de um arrastamento para o mal, por que você não vai desarrastar também o outro? Isso é livre-arbítrio. Aí um dia, aquele seu amigo vai na sua casa, que você come carne com ele há 20 anos e frequenta o centro há 10 e ele não sabe, aí ele pega um livro na prateleira, sem querer, e fala assim, poxa fulano, que coisa bacana. Nós nos conhecemos há tanto tempo que você nunca me falou sobre isso. Aí você usa aquela frase chavão, mentirosa. Tudo tem o seu momento. Mentira. Nós não somos responsáveis, respondem os espíritos, só pelo mal que fizermos. Mas igualmente somos responsáveis pelo bem que deixarmos de fazer. E presentear a quem você gosta com algo que transforma a sua vida, uma mensagem. Eu vou levar essa mensagem, tem um monte aqui, pega tudo. Marcelo mandou pegar tudo, leva tudo, bota na bolsa. E procura um amigo seu e dá. Distribua, não é para ele ser espírita, não. Se isso apacenta e pacifica a gente, vai ver, ele está esperando aquilo para começar a ser apacentado e pacificado. Agora, se nós não movimentarmos isso, mas as pessoas têm o livre-arbítrio, inclusive a gente tem em facilitar o caminho dos outros, em facilitar a vida dos outros. Nós temos esse livre-arbítrio, também tornar a vida dos outros mais agradável, mais fácil, menos penosa, até porque já recebemos essa orientação. Já estou indo, não fico com essa cara de morte, não, que já estou indo, né? A gente compreende, enquanto conhece, aprende o livre-arbítrio e se educa, que Vânia e Sônia, há sempre possibilidade de recomeçar. Mas eu estou velho, estou acabado, estou sem um dente, estou banguelo. Olha, eu fui no dentista ontem, estou com medo que uma prótese caia. Gente, se cair, eu botar a mão assim, pelo amor de Deus. É que eu botei um negócio aqui que tem que segurar. Até amanhã de manhã. Então você fica assim, mas eu já estou passado. Eu já tenho muitos equívocos, né, Vera? Muitos equívocos em cima de mim. Então é a hora de recomeçar. Mas me resta um ano, então eu vou viver um ano bem feito. Porque se eu viver um ano, como Jesus viveu 3, eu saio daqui para Júpiter. Eu não passo nem por nosso lar, eu vou direto para Júpiter. Quando a gente fala assim, né? Mas eu estou há 40 anos, eu tinha que ter vergonha. Se você diz que está há 30 anos pelejando e não conseguiu imprimir nada de bom no planeta, lembra que Jesus em 3 anos dividiu o mundo entre antes e depois dele. Sem internet, num lombo de jumento, numa terra de ninguém. Então as coisas, elas não acontecem porque estão relacionadas a facilidades. Elas acontecem porque estão relacionadas a almas educadas que resolveram agir diferente. Copiou? Resolveram agir diferente. Eu não quero mais seguir assim. Então, nos fala Allan Kardec, Augustinha. A gente pode recomeçar. A gente conhece todo mundo que está aqui dentro, foi, né, Jânio? Há todo mundo conhecido aqui, meia dúzia de gente de fora, mas o resto a gente vai com o povo, vai com tudo. E aí a gente pode reiniciar-se. Isso é o barato da doutrina espírita. Agora, é burrice deixar para a próxima, porque tem muito espírita que fica assim, não, gente, nessa não vai, na próxima. Não, não vai na próxima não, Mariazinha. Não tem muria na próxima, Mariazinha. Na próxima não tem muria, é faixa de Gaza, Mariazinha. Ali, com metralhadora fugindo de bala, porque nessa teve Gouveia e Muri, motorhome, tudo lá. Na outra não tem. Não tem Portugal, não tem bacalhau, não tem nada disso. Temos agora. Então a gente vai, não, está tudo muito difícil, eu estou deixando para a próxima.
Oh, meus irmãos, que é isso? Deixar para a próxima quando o filé está aqui agora. As possibilidades reflexivas estão todas pulsantes. De janeiro eu posso deixar para a próxima? Não posso. Eu tenho que solucionar esse negócio comigo agora. Não dá para seguir com o bicho esquisito que eu sou para a vida inteira. A transformação, o ajuste precisa acontecer. Mas é lento, mas tem que começar. O que ocorre é que a gente fala que o negócio é lento, mas você fica ali, ó, naquele negócio empurrando, reme-reme, sempre, e a vida segue aquele fluxo que está ali. Aí ele segue dizendo assim, que o Espiritismo puxa a brasa para a sardinha da gente também, né, gente? Vamos lá, aquele negócio tem que puxar mesmo. Ela admite, a doutrina espírita, ela admite que o homem ele é livre e que ele tem e pode ter completo exercício de domínio sobre a sua própria vida. Que nós somos os artífices, os construtores, os solidificadores daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. O Espiritismo nos mostra que se a vida ela é um rio cheio de pedras, com uma correnteza forte que segue num morro abaixo, e nós somos aquele ser humano que estamos jogados naquele rio, temos que passar por aquelas pedras, mas nós temos uma opção, ou a gente aprende a passar por essas pedras se machucando o mínimo possível, ou nós agarramos em uma pedra daquela e passamos o resto da nossa vida perguntando quando este rio vai mudar o fluxo. Sabe que dia? Não, se bem que eu não sei, São Paulo a coisa está mudando de fluxo, mas uma hora vai voltar a chover. E a água, mas nesse rio existencial, as coisas não mudam o fluxo. A rota não muda. O que a gente faz? Quando a vida começa a jogar a gente numa água revolta, eu seguro numa pedra e fico ali esperando a água diminuir. Até que vem a cabeça d'água. Aí ela me joga com tudo, me tampa para cima e me joga na frente, como quem já foi lá para a parte alta de Macaé, viu como é que o negócio funciona lá, que a coisa é séria, e vem e joga a gente para frente, porque na pedra agarrado não dá para ficar. O Espiritismo, então, nos invoca, nos dizendo que se a gente cede à sugestão do mal, nós podemos até dizer que o mal nos perseguiu, que o mal nos acompanhou, mas nós fizemos porque queríamos. Nós fizemos porque havia assimilação fluídica e assimilação de ideias, né? Assimilação de ideias, assimilação fluídica, para que a gente pudesse sofrer aquela inflexão complexa. Às vezes, a gente fala muito a respeito, né, disso, sobre obsessão aqui no centro, o pessoal vem, tem a cestinha de nome ali na frente, aí a gente vai e bota o nome, tem gente que quer mandar até fazer um carimbo, posso carimbar? Aqui já carimba, para não ter que escrever nome, endereço, idade, tudo de novo, pá, carimba. Né? Aí a gente vai e bota o nome, e eu andei para uma época complicada com umas pessoas, já fui em 50 centros, botei em 50 vezes, acho que os guias se perderam até no meio do caminho, acho que ele ajudou. Lá as pessoas, aí a gente vai e pede, e fala e pede, mas o mal que as pessoas nos fazem é um mal que encontra eco na gente. É um mal que encontra eco na gente. Se você está vivendo, com pouquíssimas exceções de provação, a gente está no lugar errado, na hora errada. Acho que em hora nenhuma. A gente está sempre naquele lugar certo, na hora certa, onde nós somos chamados a fazer uma escolha. Onde nós somos chamados a nós fazermos uma opção, de um jeito. Aí fica aquela fome, mas para quê, ô menino? Mas para que você vai fazer isso? Vai lá, facilita a sua vida. Está todo mundo facilitando lá a vida dele, faz do mesmo jeito. Mas se nós fizermos do mesmo jeito que as pessoas fazem, vamos ter as reações que as pessoas recebem de volta. E aí nós vamos estar experimentando isso. Tem gente que se endivida, né? Se endivida, se enrola, compra cartão, e paga a conta, paga agora. Eu não consigo respirar. Aí fala assim, não vejo a hora do meu cartão liberar para eu comprar de novo. Ou seja, você sofreu com aquela despesa, com aquela conta para pagar e não aprendeu.
vai, ao invés de quebrar e jogar ele fora, e guardar dinheiro e comprar à vista e pedir desconto, não, a gente volta no imediatismo para fazer aquilo e sofrer naquilo. Experimentar aquilo ali. Kardec diz o seguinte: da mesma maneira que nós ordenamos que as vozes humanas calem-se quando elas falam e nos perturbam, precisamos aprender a usar isso para as vozes espirituais que nos perturbam a psique e que geram o processo obsessivo na nossa mente. Cale-se, eu não vou mais escutar isso aqui. Isso aqui não vai ficar aqui. E se vai ficar aqui, eu quero saber por que é que você está na minha cabeça. Por que é que eu estou pensando sobre esse assunto 24 horas por dia? Quando às vezes nós falamos assim, eu estou passando por um problema, menino, eu acordo pensando nisso, tomo café pensando nisso, passo meu dia pensando, almoço, pensando... seu problema tem nome, chama-se obsessão. Porque tudo aquilo que ganha a mente da gente e não nos deixa pensar em soluções, ou não nos deixa pensar em outras situações que estão aí fora, virou obsessão. A obsessão derruba a gente quando só existe na cabeça o problema. Nós não conseguimos encontrar uma saída. Os espíritos criam um atordoamento psíquico de maneira tão intensa que a gente não acha essa saída. Então nós temos que aprender a segurar as vozes. Falamos aqui uma ocasião que a gente está tão acostumado a não ser livre que nós deixamos o nosso pensamento livre. Justo aquilo que nunca poderia ser livre, Luiz. Nós deveríamos fiscalizar aquilo que nós pensamos o dia inteiro. Porque tudo aquilo que a gente vai refletindo, vai pensando, é uma onda energética que chama alguém para perto de nós. Se os seus pensamentos são bons, são felizes, pessoas boas, legais e felizes se aproximam. Agora, se os seus pensamentos são daqueles tipos meus, só que tem hora que derruba, aí você tem que vir para o centro tomar 2 meses de passe. Vou lá tomar passe, vou pensar, vou reassumir as rédeas da minha existência. Vou tomar o meu livre-arbítrio. Perdi o livre-arbítrio. E justamente o processo de obsessão é um processo que começa a cercear o livre-arbítrio. Chega uma determinada hora que eles assumem e vira outros mecanismos de fascinação, até uma subjugação violenta, onde é cerceado. E nós vamos ter que viver ali com um mecanismo que às vezes lesa a nossa mente. Vamos precisar de uma outra vida para recuperar. E eles querem os infelizes, não diria os inferiores. Nós que fomos infelizes na Terra, se estivermos sendo infelizes na Terra, quando nós morrermos, vamos querer o quê, gente? Que todo mundo seja infeliz também, né? Porque afinal de contas, nós não melhoramos aqui, depois de morto, né? Varinha mágica de Harry Potter não vai estar esperando a gente no plano espiritual para fazer um feitiço e tirar a ruindade da gente. A gente vai chegar lá sim. Então, já que eu fui infeliz, que ninguém seja feliz. A gente volta e começa a fazer esse mecanismo de interferência nas livres opções alheias. E assim, amigos e amigas, diante das festas de carnaval, em que reza a lenda que nossa cidade deve estar recebendo 1 milhão de encarnados. E dizem os espíritos que para casar um vivo tem 6 mortos, façam suas contas. O que vai estar rolando por aí nesse nosso ambiente psíquico. E as pessoas falam assim, mas eu adoro o carnaval. Por quê? Porque o carnaval sugestiona irresponsabilidade, quebra de paradigmas, quebra de regras, quebra de leis. Eu não sou mais um homem, me visto de mulher e assumo a personalidade que eu quero. Eu me fantasio e fujo de mim muitas vezes. Eu passei pela loja americana ontem na beira da praia, eu não vi a loja, eu só vi cerveja. Tem uma parede de cerveja na entrada americana, o mercadinho próximo da minha casa não vende mais nada, só cerveja. Ou seja, existe já um engendramento psíquico para a temporada de que nós vamos curtir. Temos esse direito? Mas lógico, tudo. Temos o livre-arbítrio de estarmos onde quisermos estar, porém, arcaremos com os ônus
da nossa irresponsabilidade ante o momento, ante o instante que eu vou estar. Então, não posso ir? Não sei. Se você segura a sua onda e consegue estar presenciando, assistindo, e quando fica estranho, você vai para casa porque é mais forte que você, faça. Agora, se você sai de casa na sexta e não sabe como volta na quarta de cinzas, é um processo. E nós conhecemos muita gente assim. Muita gente que experimenta isso. Isso é livre-arbítrio. Né? Eu preciso ir para algum lugar. Não, eu preciso fazer as boas escolhas do momento. O carnaval, no início do século XX, não era isso que nós vemos hoje. As famílias iam para a rua e se divertiam, e os carros passavam com as fantasias. Sônia pegou isso, né, na época, né, ali, aquele tempo de Chiquinha Gonzaga, a época. Mas hoje a coisa tomou uma outra forma. Então você já está se preparando para sexta-feira mudar sua personalidade. Mudar o que você é naquele instante que está ali, que você não sabe o que faz. Não sabe o que diz. E a gente vê as hordas de briga, de confusão, de desordem. Isso são as forças sombrias, querendo mais que o negócio derrube, caia. E a gente vai estar fazendo o quê? Bem, quem escolheu essa cidade para passar o carnaval, eu acho que não fez uma boa escolha. Venham para cá em março, é a melhor época de Cabo Frio. Vá por mim, sol quente, cidade vazia. Se bem que se todo mundo vier, vai encher, mas comece a vir devagarzinho em março, aproveite. Aquela época boa. Mas a gente veio numa onda e se deixa. Quando a gente vê o som do carro da gente está mais alto que o habitual, a gente já levanta uma mala que nós não levantávamos. A perspectiva nossa ante o exagero ocorre, brigas acontecem familiares de lugar algum. Você começa a discutir no dia de carnaval. Começa a namorar no dia de carnaval. 1% vai adiante, alguns não vão. Então, é um momento de nós fazermos as nossas opções, escolhermos bem o que vamos fazer, onde vamos estar. Sabe? E como é que eu vou fazer isso? Avalie sempre o que você sente naquele instante que você experimenta aquilo. Você está feliz de verdade? Ou você está botando um monte de situações para ocultar a sua infelicidade que vai voltar na quarta-feira de cinzas, meio-dia, quando você estiver no seu ambiente de serviço? Nós que somos espíritas, ou que somos simpatizantes, ou nós que já ouvimos isso, não precisamos ser nada, mas já ouvimos isso, devemos pensar da nossa influência nos meios que estamos inseridos. O Miramês, um espírito de que eu sou muito fã, eu gosto muito, inclusive a de Janira, ela conheceu o Maia, o médium que recebeu o Miramês, ele diz o seguinte, que o espírita, que o médium espírita, ele tem função de ser luz na sombra. É uma fagulha de luz na sombra. Mas é muita sombra, não importa, se nós apagarmos esse espaço completamente, riscarmos um fósforo aqui, ele sobressairá a sombra, a escuridão do momento. Então a gente faz a luz da gente naquele espaço, naquele ambiente. A gente resguarda, a gente protege, a gente vigia, a gente assiste quem estiver. E não esquece, não joga fora o que se aprendeu na casa espírita. E o que nós aprendemos para a casa espírita são nas horas complexas. Não são para os instantes que nós chegamos aqui, nos abraçamos e nos chamamos de irmãos. Isso aqui é molinho, gente. A gente aprende que nós somos espíritas quando a doença bate, quando a desordem chega, quando a família se desfaz, quando o dinheiro acaba. É nessa hora que todo esse mecanismo, quando chega a morte, é nessa hora que todo esse mecanismo tem que ser funcional, tem que servir, tem que ter havido educação, para que eu possa, diante dos momentos complexos, ter um livre-arbítrio bom nas minhas opções. Nós agradecemos muito a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, lembrando aos companheiros que a casa acho que vai funcionar sábado, domingo, segunda, na terça, vai ter palestra, acho que todo dia, tem um bloco também, que o Márcio vai soltar aqui dentro, tira. Né? Vamos botar todo mundo aqui, vamos cantar Quanta Luz ali fora, bem alto, né, Lúcia Candeia? Vamos cantar aqui
negócio, musiquinha, para a gente fazer. E a gente fala aos companheiros, nesses momentos conturbados, eu tenho mais um minuto, mas sei que você vai falar pra caramba, né? Eu vou só falar mais uma coisinha. O espírito André Luiz disse que na Segunda Guerra Mundial, quando as entidades vinham das partes superiores para Londres, e chegaram sobre, os espíritos estavam sobre Londres, chegando naquela cidade, eles olham para baixo e veem uma cidade devastada, sombria pelos ares da guerra. Mas percebem que num ponto da cidade havia uma chama acesa. Era uma igreja que tinha ali dentro pessoas invocando as preces e as orações, brilhando naquilo. Esses espíritos utilizaram-se daquele espaço como salvaguardar-se e se fortalecerem para poderem sair e fazerem o seu serviço. Então, certamente as casas espíritas, as casas religiosas, todas que servem ao bem, nesse período estão aí com as suas barracas armadas aí fora para receber aqui aqueles que porventura vierem a sofrer com os exageros das festas. E aí nós vamos tendo esses espaços. Então, que a gente faça, né, aqueles que puderem vir, aqueles que têm os seus hábitos religiosos em casa. Se você faz o seu culto do lar, segunda-feira, faça na segunda de carnaval também. Faça no dia que for, mantenha o horário, mantenha a vigilância ali e utilize esse espaço para socorrer e resguardar os irmãos que por aqui estiverem. Agora acabei. O microfone é seu, o sorvetão.